Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Meu Negócio. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente para vocês. Vai ser um vlog para mostrar para vocês como é a nossa rotina aqui empreendendo, né? Eu empreendo junto com a minha esposa dentro de casa, né? Então a gente tem um lugar reservado aqui. Eu vou mostrar para vocês, né, toda a dinâmica, porque a gente faz, a gente está organizando o estoque aqui com coisas novas que a gente comprou, e eu vendo e anotando o que a gente ainda tem no estoque, né, das coisas que a gente comprou, né, um tempo atrás. Então vem comigo acompanhar e vou também trazer algumas dicas para você nesse vlog aqui de arrumação de estoque, tá bom? Então, gente, a gente tá fazendo a arrumação aqui, tá vendo? A gente tem essas duas prateleiras aqui. Essa aqui de madeira aqui, foi meu pai que deu a ideia e ele fez, né? Fez de caixote, né? E aqui a gente comprou essa daqui na Shopee, foi bem barato. A gente tá com intenção de comprar mais uma, depois quando a gente coisar o estoque maior, né? Mas a gente botar mais uma aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar, ver aqui, ó, fazer a arrumação, né, para deixar bonitinho. Que aqui a gente está na cozinha da minha casa, né, na nossa casa. Aí ele tá num canto separado e a gente tem que fazer essa arrumação, né, a cada 2 meses, um mês, depende muito de como a gente mexe aqui. E como a gente está aprendendo a comprar mais mercadoria, então a gente tem que deixar tudo arrumado para as novas mercadorias, né, conseguir colocar aqui. Aí o que a gente está fazendo? A gente está tirando tudo e quantificando o que a gente tem, quais produtos a gente tem, a quantidade, cor, tamanho. Porque como a gente é uma loja de moda, então a gente tem tudo isso, né? Tem um tamanho, tem cor, né? Tem a quais são as peças que tem, a quantidade. E aqui, aí eu tô separando aqui e a Maíra tá anotando aqui, porque depois a gente vai jogar tudo numa planilha que a gente tem, que a gente vai botar a quantidade e o preço que a gente pagou, ou seja, pra gente saber quanto tem no estoque parado. Isso. Bom, a gente já organizou metade aqui, né, que foi a parte masculina, né, que a gente tem calça, a gente tem camisas, a gente tem camisas lisas, né, a gente quantificou quantos aí, Maíra? A gente colocou para 30 pontos, a gente tem 2 GG e 6 Ms. E a calça masculina a gente tem 40, 42 e 44. Ou seja, a partir daí a gente sabe que o que a gente tem que comprar mais, né? Ou que a gente tem que deixar acabar mesmo, porque realmente não vendeu tanto, não saiu, né? Trocar alguma estampa. Até uma primeira dica que eu queria dar para vocês, que é isso aí, principalmente para a parte masculina, né? É você sempre ter roupa, se ela é estampada, você sempre tem que ter estampas diferentes, porque estampas repetidas, ela acaba que não vende tanto. Tipo assim, se você, por exemplo, posta no WhatsApp, igual a gente nos status no WhatsApp, se você postar toda vez a mesma camisa com a mesma estampa, a pessoa que está vendo, ela já sabe que isso aí ficou encalhado, tá? E toda vez eu vejo a mesma coisa. Então, tipo assim, é por isso que é bom você sempre ter uma variedade de estampa, né? Quando é uma blusa estampada, quando é uma blusa lisa, não tem tanto esse problema, né? Porque a pessoa já quer uma coisa básica mesmo, ela não se importa tanto. Mas quando é estampa, né? A gente, né, o empreendedor, né, que aí se você trabalha também com moda, é bom você sempre ter novas estampas de camisa, novas modelagens, porque isso atrai o público, mas também se você estiver muito repetitivo, ele já não vai comprar mais de você. Bom, gente, a gente já terminou essa parte aqui, né? A gente conseguiu organizar.
A parte de cima que a gente colocou são as regatas, né, femininas, né? A gente tem regata, tem a blusinha quadrada, assim, né? Que tá em alta também. E a gente colocou aqui os shorts masculinos, né? Deixou uma parte aqui que a gente comprou novo, né? Eu vou ver se eu compro uma quantidade maior. Na parte de baixo foi o que a gente colocou as peças masculinas que a gente tem, que é as oversize, as regatas, calça jeans, e aqui embaixo tem o conjunto de academia, né? A gente organizou assim. Aqui na parte de baixo, as regatas, as camisetas que a gente ainda tem, e os casacos que a gente comprou e já tem pouco, só tem 3, um corta-vento e 2 moletom. Por quê? Aqui a gente já tá no inverno, né? Então frio. Então o que eu pensei? Vou, né, já antecipar e comprar algumas peças de frio, né? Principalmente casaco. E deu muito certo, porque a gente conseguiu vender em menos de 2 semanas o que a gente tinha comprado, né? A gente já comprou acho umas 10 peças, ou quase isso, e vendeu quase todas. Aí é uma estratégia que você pode aplicar aí na hora que você quiser vender ou incrementar algum produto novo na sua loja. Pesquise, ver tendências, o que vai estar em alta, o que o povo vai buscar. Porque, por exemplo, estamos no inverno, ou seja, as pessoas vão querer o quê? Casaco. Ainda mais aqui, que a gente é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por si só, ele é um estado quente, até mesmo no inverno. Mas quando faz frio, né, 20 graus, 25 graus, aqui o povo já está de casaco. Então, o povo vai comprar. Quando um friozinho, o povo já está procurando onde compra casaco. Então, se você você sabendo disso, você se antecipar é uma boa, porque quando a pessoa quiser, você já vai ter o casaco. Aí uma outra dica importante que eu fiz aqui na minha loja. O que eu fiz? Eu comprei só uma cor. E qual é a cor que eu comprei? Claramente eu comprei preto, porque é uma cor neutra, uma cor básica, vai servir tanto para masculino e feminino, né? E a pessoa, tem um casaco aí, Roberto. Fala, tem esse preto aqui, de moletom, corta-vento. Me dá ele aí. Que aí a gente, mesmo que a pessoa até queria uma outra cor, uma outra coisa, mas como é preto, combina com tudo e a gente faz a venda. É claro que depois, com o tempo, eu vou ver se eu consigo trazer outras cores, né? Mas isso me ajudou a validar o produto. Será que o meu pensamento foi certo? Será que o meu pensamento de se antecipar e comprar o casaco foi certo? A gente viu que deu certo. E qual cor? Não, vou apostar no preto para não errar. Validou, foi uma boa, deu certo. Isso você pode aplicar no seu negócio, independente de qual o negócio seja. Você se antecipar e ver a tendência e ver o costume, né, das pessoas referente ao seu nicho, né? Agora, gente, a gente vai para a segunda parte do estoque, que é essa parte aqui. Essa talvez vai te dar mais trabalho, porque são as que a gente tem tênis aqui, não, que é um volume maior. E uma dica muito importante aqui a gente tem essas caixas aqui, ó. Tá vendo? A caixa organizadora, né? A gente coloca aqui até pra gente ganhar volume, né? Mais espaço aqui, aí dá pra botar algumas coisas aqui. Só que o ponto que você tem que se atentar se você for organizar, né? Dependendo do seu negócio aí, não esquecer o que tá aqui dentro, porque muitas das vezes a gente vai passando, vai vendendo, e na hora a gente quantificar o nosso estoque para saber o que tem, a gente não olha isso aqui, aí quando a gente olha assim, abre a caixa e, meu Deus, a gente já tem isso aqui. Aí a gente, tipo assim, tá o negócio parado aqui, que talvez não era nem para estar aqui, você pensou que já tinha vendido e tá aqui ainda. Por isso que é muito importante você sempre olhar essas caixas aqui, até mais do que isso aqui, essa parte aqui, que dá para ver. Como aqui tá dentro da caixa, às vezes não dá para ver, então é muito importante você sempre verificar semanalmente as caixas para ver, né, o que tem dentro, quanto tem. É muito importante.
gente, a gente organizou aqui a parte dos tênis aqui, pode ver, tá tudo espalhado aqui. A gente colocou eles em cada tamanho, né? Os 40, 41, 42, 43. E a gente anotou o tamanho e a quantidade que a gente tem de cada tamanho, cada modelo. A Maíra vai falar para vocês ali, ela que anotou, né? Mas tá vendo? Por isso que é bom a gente tirar as coisas do estoque, né? E arrumar, que a gente vai saber o que a gente tem de fato. Por isso que é sempre bom você tirar. E se você é muito grande, né? Você tem que fazer isso diariamente ou semanalmente. E se você é pequeno, né? 15 dias ou uma vez no mês, né? Porque isso é muito importante. Ó, pessoal, notei algumas coisas aqui. No tênis masculino, a gente tem, no número 40, tem 3 tamanhos aqui, ó. No 41 temos 3 unidades, no 42 também, em 43 só tem 1. E temos também o tênis feminino, que tá ali, sobrou o 36 e o 38. Aqui, pessoal, o que eu falei pra vocês, né? A gente abriu as caixas aqui, a gente viu algumas coisas, a gente viu algumas peças que a gente pensou que já tinha saído, mas ainda tá aqui, né? A gente vai quantificar, né? E depois a gente vai ver para alguma estratégia para vender, porque esses aqui são já produtos mais antigos, né? Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer, né? Pra gente não perder dinheiro, não ficar com o produto aqui encalhado. Aqui tem vestido, tem calça, pantalona, tem short de alfaiataria. Por isso que é sempre importante, você que tem caixa organizadora, sempre dar uma olhada nas caixas para ver o que tem dentro, né? Porque aí a gente pensou que já tinha saído algumas coisas que a gente viu aqui, pensou que já tinha ido embora, mas ainda tem algumas coisas aqui. Então agora a gente vai, né, ver tudinho certinho para depois, né, botar para vender, né? Agora chegou aqui a última caixa que a gente tem, né, que é as bolsinhas transversais e as carteirinhas, né? A gente vai ver quanto é que tem aqui. Essa daqui, né, também a gente tem que ver o que a gente vai fazer, que é da compra antiga do estoque, ainda tem bastante coisa, né? Mas diferente dos outras coisas que a gente viu, né, que ainda tinha aqui, essa é uma que a gente consegue ainda ficar mais tranquilo, por causa que esse tipo de bolsa é atemporal, né? A mulher, ela sempre precisa de bolsa, né? Bolsa para cada ocasião que ela for fazer no dia, né? E sair ou ir resolver alguma coisa, ir no mercado, né? Então, as bolsas até que não me preocupam tanto com aqueles vestidos, aqueles shorts de alfaiataria, né? A gente vai quantificar aqui para ver o que a gente tem. Provavelmente, dependendo da quantidade que tiver aqui, o que eu pensei agora, olhando para elas, fazer kit, né? Ver quantas carteiras tem, quantas bolsas tem, né? E quantos kits dá para fazer, né? Dependendo da cor aqui que tiver. Que aí eu consigo vender 2 produtos em um, aumento o kit médio e consigo acelerar o meu estoque, né? Tirar do meu estoque mais rápido, em vez de uma peça, sai 2 peças. A gente arrumou aqui as bolsinhas junto com as carteiras que a gente tinha. A gente tem essa carteira grande aí que você tá vendo e tem essas carteirinhas aqui. Aí que a gente fez em 2 grupos. Um grupo vai ter um kit com a carteirinha pequena, que são essas cores aqui, e um outro grupo vai ter uma com essas carteiras maiores. Que aí a gente vai fazer um kit, vai conseguir aumentar o ticket médio delas e a gente vai conseguir vender 2 produtos de uma vez só, e não só um. Bom, estoque arrumado, finalizado. A gente, claro que ainda falta muita coisa aqui, a gente planeja comprar mais mercadorias, depois eu posso fazer até um vídeo mostrando para vocês o que a gente está pensando em comprar, né? Para cada vez mais aumentar o nosso estoque e a gente conseguir vender mais, né? A gente organizou aqui. Cadê a prancheta? Ainda vai pegar a prancheta. Já anotamos tudo, tomamos notas de tudo aqui. Agora a gente vai lá pro computador, né? Para botar tudo isso na planilha, para a gente saber a quantidade de peças que a gente tem e o valor, né, em dinheiro que a gente tem em estoque aqui, que é muito importante você saber a quantidade e o valor, né,
quanto você tem estoque, né, dentro da sua operação aí, né, se você for grande ou pequeno, isso é muito importante você fazer. Então, gente, para finalizar o vídeo, agora a gente tem que colocar tudo que a gente fez na planilha aqui. Eu vou passar tudo que a Maíra colocou aqui no bloquinho para a planilha, que a gente vai saber quantas mercadorias a gente tem, quanto em reais a gente tem estoque ainda que a gente pode vender. E a partir daí a gente consegue fazer um direcionamento. O que a gente consegue fazer com essas peças, né? Fazer uma promoção, um kit, alguma coisa para a gente, né, vender e abrir espaço no nosso estoque, porque muitos produtos, né, que estão no estoque, a gente não vai mais trabalhar com ele. Então mas antes a gente precisa saber quanto tem, quanto ele está custando no nosso estoque, para aí a gente liberar esse espaço logo e trazer um outro produto no lugar. Porque, por exemplo, quando a gente é empreendedor iniciante, pequeno, a gente tem pouca margem para qualquer coisa. E para fazer compra errada, principalmente, isso é até um ponto importante para você que está começando a empreender ou pensa em empreender. Quando você está começando, é muito importante você não errar, principalmente no seu principal. No caso, meu principal é a compra de produtos, mas no seu pode ser alguma outra coisa. Por isso que é muito importante você sempre precificar, ver métricas e ter isso como hábito para você sempre estar olhando, tá bom? Então, vem para a planilha que eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, gente, abri aqui a planilha aqui para mostrar para vocês como é que tá o nosso estoque ainda, né, de produtos, né? A gente tem 53 itens no valor unitário, o que é a soma do valor de cada um, né? Como uma unidade dá 357,70, perdão, e 925,10. O que é esse 925,10? É o valor que a gente tem somando, né, a quantidade mais o valor unitário, que é o valor real que a gente tem em estoque, né, em mercadoria, o valor real, né? Então a gente tem valor real mais de R$900 ainda em estoque, que a gente agora precisa sentar e analisar para o que a gente vai fazer agora com esses produtos, né? Quais que vale a pena continuar, qual que, por exemplo, eles estão aqui com a gente, encalhou, não está vendendo mais, passou o tempo, mas eles estão aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Por isso que o empreendedorismo, ele não é fácil, porque principalmente para quem está começando, porque nem sempre a gente acerta de primeira. Essa foi a nossa primeira compra de estoque na loja, né? Já se passaram já um ano assim e tem mercadoria ainda, então é um aprendizado que a gente teve e que agora a gente precisa lidar com algumas questões, né? Isso para mostrar para vocês que nem tudo são flores no empreendedorismo, e não necessariamente também é tudo ruim, ficou encalhado, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Você precisa analisar o que você tem, os dados que você consegue ter e traçar um plano de ação para esses produtos, porque é dinheiro, entendeu? Dinheiro que você pode conseguir ganhar e aplicar em algo bom, produtivo, em novos produtos que vão te dar um retorno muito grande, né? Um bom retorno.
E aqui, analisando aqui, né, eu já fiz o primeiro diagnóstico principal. Depois, mais para frente, eu vou fazer outros também, que é ver quais são os ofensores que eu tenho, que eu identifiquei, que foram 4, que é o short de alfaiataria, a bolsa transversal, né, o tênis e as camisas masculinas. Por que, Roberto? Por conta disso aqui, ó, o valor delas no total. Por exemplo, o short de alfaiataria 120, as bolsas 120, short e camisa 128, 140. Ah, mas Roberto, crops também são 7 ainda que tá aqui. Mas olha só o valor que unitário dele foi R$10, ou seja, R$70 no total, enquanto 4 tênis ficou 140. E os outros 120, os outros de cima. Então, você tem que identificar não só a quantidade de peças, mas também o valor que ela tem e que ela está fazendo volume no seu caixa, no seu estoque. E isso é determinante para você fazer o que? A análise e saber quais produtos você tem que atacar primeiro, dar atenção primeiro. Isso é muito importante. Então, a partir dessa análise que eu fiz logo de cara, são esses produtos aqui que eu tenho que trabalhar eles de alguma forma, ver alguma forma de promoção ou de exposição ele, que às vezes não precisa fazer uma promoção, você só precisa mostrar ele melhor. Ele melhor, que aí, consequentemente, as pessoas vão ver e elas podem comprar esse produto. Às vezes não é só questão de fazer promoção adoidada, porque senão os seus clientes vão sempre se acostumar com promoção. E isso não é bom, não é saudável para o seu negócio. E depois, né, a gente vai vendo outras situações, outras coisas que a gente pode fazer. Aqui, por exemplo, na bolsa transversal, eu já vi aqui que eu posso fazer um kit com essas 2 carteiras aqui, né? São carteiras diferentes que a gente tem e que a gente pode fazer um kit com elas para agregar valor, que aí a gente acaba com isso aqui e tenta acabar com isso aqui também, juntando 2 produtos num só e automaticamente aumentando o meu kit médio. Percebe que quando você tem dados na mão, você consegue uma maior clareza do que está acontecendo dentro do seu negócio. Por isso que é muito importante você planilhar, colocar tudo de informação que você consegue dentro de uma planilha, já que você às vezes não consegue pagar um sistema. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, uma coisa real de alguém que está empreendendo, está tentando empreender, que é difícil nesse país, mas se você tem um sonho, você precisa correr atrás dele. Então, gente, vou terminando por aqui. Eu queria deixar o mais claro e didático que eu conseguisse para passar para você que tem um empreendimento, que está pensando em empreender, como é o dia a dia, como é que funciona aqui, se você quer ter um negócio que tem que ter um estoque, como você precisa organizar, qual é o espaço que você precisa ter, dependendo do que você for trabalhar, tá bom? E mais uma vez, reforçando o que eu falei anteriormente, use planilhas, precifique, tenha dados do seu empreendimento, isso vai te ajudar muito na tomada de decisão futura. Não tenha medo de errar, você pode ver aqui que algumas coisas eu errei, e olha que eu já estou trabalhando nisso já há uns 4 anos, e mesmo assim eu errei alguns produtos, outros deu bom, demorou, mas deu bom, é só eu ajustar algumas coisas. Mas o mais importante é você nunca parar, nunca desistir, é sempre ter uma ambição de transformar algo que hoje é pequeno em algo grande para você, tá bom? No mais, deixe o seu like para fortalecer aqui o canal.
Comenta aqui o que você faz na sua loja, qual a sua realidade, né? Empreendendo, se você já está no estágio avançado, se você ainda está pequeno, se você ainda vai começar, tá? E não esquece de compartilhar o conteúdo também para que outras pessoas possam ver esse conteúdo. Me ajuda demais, eu estou começando a minha jornada aqui no YouTube, então o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento me ajuda bastante, tá bom? No mais, até o próximo vídeo, tá bom?